Olá, minhas florzinhas, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que vocês estejam tendo um dia, uma tarde, uma noite maravilhosa, maravilhinda, tudo muito bem. No vídeo de hoje, vamos saber qual é o rumo, o que esperar da relação, né, de vocês. Mesa aberta. Vamos saber o que a mesa tem para falar para a relação de vocês. Qual é o rumo dessa relação de vocês? Né, o que esperar ainda dessa relação? Vamos entender? Bora lá? Duas opções. Nós temos a pirâmide do signo de Escorpião, que tem uma ametista na ponta. Ai, não estraga a minha vela. Sacanagem. É um orgonite, na realidade, né? A parte do fundo, como é que é. Tem um monte de obsidiana e fios de ouro, né? E na segunda opção eu tenho a rosa. Essa rosa que eu fiz de vela também, super fofinha, bonitinha, gracinha. Então veja qual das duas opções chama mais atenção. A opção número 1, que é a pirâmide. A opção número 2, que é a flor. Tá bom, minha flor? Começando com a pirâmide, tirando a florzinha de lado. Vamos voltar pra cá. E vamos saber qual é o rumo da relação de vocês. Bora lá, né? Cadê signos? Signos. Mas antes, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que se conectou com a opção da pirâmide. Essa tiragem é para você. Por favor, nunca force a mensagem. Às vezes o papel pode estar invertido, né? Pode ser que eu esteja falando de você e não da pessoa. Veja onde você está na situação. Não force a mensagem. Não tente encaixar na sua realidade. Se você sentir que não está encaixando, não tem problema nenhum. Joga o universo, vai ser para outra pessoa. Tá bom? É importante. Groguinho, grogão! Você vai travar, você tá travando o tempo inteiro, meu Deus do céu. Não apilha. Não apilha que dure desse jeito. Ai, grogão, grogão. Vamos lá, recebendo já esse carinho dos grogos da mesa. Groguinho e grogão. Muito bem. Vamos ver signos. Para saber o que eu vou esperar, né, da relação de vocês. O que ainda esperar desta relação, né? Muito bem. Câncer com câncer, uau! Abrindo com signos de água, justo câncer, né, gente? Um signo super emotivo. Virgem com peixes ou câncer com virgem. É muito sensitivo o signo de câncer, mas ele é muito... Ele sente as coisas também demais, né, às vezes. Pode ser que a relação entre vocês, por ter saído o câncer inclusive 2 vezes, seja uma relação de muito difícil, eu vejo aqui. De alguns traumas, alguns dramas. E por último, eita, todos os signos de água. Ah, Fê! Escorpião e Capricórnio deixando meu beijo aqui para o Thiago, do Toque do Tarô. O escorpião não, eu sou escorpiana, ele é capricorniano. O capricorniano que eu mais amo, querido, do Toque do Tarô. Então, câncer, virgem, peixes, escorpião e capricórnio. Todos os signos de água, o que me fala muito forte que nós estamos trabalhando com energia de água. A energia de água é sempre muito intensa, tá? Então, o que esperar dessa relação, né? Intensidade, de todos os aspectos, né? Muito drama, muito tudo, né? Não existe um meio termo, ou é muito ou é nada, né? É 8 ou 80. Uau! Né? Vocês estão aí realmente numa relação, né? O que esperar dessa relação? Uma relação de muitos altos e baixos também, né?
de uma situação onde pode ser que chegue a extremos, né, então, extremos passionais, emocionais, aqui. Muitos ciúmes, muito controle. Eita lasqueira, vamos lá. Mentalmente. Bom, essa pessoa, ela tá realmente entregue, né, a essa relação. Ela pensa muito em comprometimento, em lealdade, né, ainda mais falando signos de água, né, principalmente escorpião. Não é só dos signos de água isso, tá, gente? Por favor, não precisa nem me xingar nos comentários, não é isso. Virginianos também são muito comprometidos, muito leais também. É que o virginiano não gosta de drama, já outros signos de água adoram um drama. Capricórnio também tem muita paciência para drama, não. Mas é que eu sinto muito comprometimento aqui, tá? Muita união. O que você pode esperar dessa relação, né? Primeira coisa que eu vejo logo de cara é muita união, né? É uma pessoa que pensa bastante em oficializar, em alguns casos, né? Se vocês não estão oficializados, uma pessoa que pensa em oficializar, por exemplo, é uma pessoa que está levando essa relação a sério, tá? Ó, âncora no coração. Eita! É uma pessoa que busca um amor muito calmo, muito estável, né? Existe uma grande dependência emocional aqui, tá? Não posso deixar de falar de dependência emocional, tá? De algum dos lados pode existir uma grande dependência emocional, mas existe uma vez estando juntos, né? Essa pessoa ela é parceira, né? É uma pessoa muito parceira aqui. Tá. Nas atitudes pode ser que seja uma pessoa um pouco imatura, mas tem também o lado, né, alegre da criança, né, que é um lado mais contraído, brincalhão, né, um lado que sim pode ter uma certa imaturidade aqui, então pode ser que às vezes essa pessoa haja com uma certa imaturidade, né. Eu sinto que é uma relação que está muito no início também, então aqui eu tô falando de não tô falando de uma relação de anos não, ou a não ser que vocês estejam voltando com um ex, aí é um reinício, né? Mas de qualquer forma é uma relação que pede muita paciência, né? Com os desequilíbrios emocionais, às vezes, com as infantilidades, os dramas, né? É uma relação que pede aqui bastante atenção para com isso. Se você, assim, é que é complicado, né? Numa relação não tem por que um ficar cuidando do outro como se fosse o pai ou a mãe da pessoa, né? A relação é para que duas pessoas maduras se envolvam e tenham maturidade emocional. É que para chegar nesse aspecto você precisa lidar com os traumas da pessoa, com o que está saber ceder algumas coisas, né? Estar junto, né? Um casal, ele para estar junto e funcionar, ele precisa saber ser maleável, entender um ao outro, compreender, ser parceiro. Então, esperar o que você pode esperar dessa relação. Altos e baixos, ter que trabalhar aí bastante, vocês têm muita coisa para aprender um com o outro, talvez essa pessoa mais do que você. Mas a gente sempre tem alguma coisa para aprender com as pessoas que cruzam nossa vida, na realidade é essa, né? Mas é uma pessoa muito comprometida, muito entregue, querendo realmente um compromisso de verdade com você aqui, tá? Ah, não era esse que eu ia pegar. Espera um pouquinho. Não, mas já que eu peguei, então vai ele mesmo. Não era esse. Mas é o que é. 9 de copas. Eita lasqueira.
Tem que saber ceder. Lembra que eu falei? Tem que esse lado meio egoísta, né, que às vezes pode acontecer, né, de não saber ceder, isso é um pouco de egoísmo, né, um pouco de ser mimadinho, essas coisas assim, né. Mas o que mais você pode esperar, né, o 9 de copas fala de uma pessoa muito confiante, muito segura. Segura essa pessoa, né, muito segura, é sim, segura, né. É uma pessoa que vai se entregar por completo, né, nessa relação. E é uma pessoa que quer alguém do lado também assim, que é segura, que entende que ao lado dessa pessoa você vai ter segurança. Não quer aquela coisa de ficar o tempo inteiro, até porque, por exemplo, o escorpiano, se o escorpiano, ou tem outros signos que é assim, virginiano também é assim, tá? Não é só o escorpiano não. Mas existem alguns signos, vamos colocar assim, existem alguns signos que quando eles desconfiam, aí eles começam a ficar vasculhando e se desconfia, olha, cisma com a coisa até achar. Né? Isso pode ser uma característica de alguém aí que pode incomodar, né? Aí você tem que saber lidar com essa característica da pessoa. Precisa sempre das coisas estar muito claras, essa pessoa precisa ter segurança, né? Que tá tudo certo. Se existe segurança, se tá tudo certo, se existe confiança, essa pessoa é parceira para o resto da vida. Agora, não traia a confiança dessa pessoa, porque se houver traição de confiança, essa pessoa tem a tendência a te cortar. Aí não existe uma segunda chance, sabe? Me parece aqui. Uma pessoa muito sonhadora, né? Uma pessoa que já teve muitos sonhos, inclusive retirados. Pode ser uma pessoa que já sofreu muitas perdas, né? Então, assim, quando essa pessoa apostar, se essa pessoa aqui que você mentalizou, se você quer saber de uma relação com esta pessoa, é uma pessoa que você vai ter que entender que ela veio de muitas perdas, muitos traumas, muitos conflitos. É uma pessoa que tem uma carência, sim. Talvez tenha até um problema com rejeição aqui. Tô falando psicologicamente dizendo, né? Eu tô aqui no mental dessa pessoa. Mas é uma pessoa que, quando ela se compromete com alguém, se ela falar que estamos juntos, ela tá junto de verdade. Ela, no sentido pessoa, tá? Essa pessoa. Essa pessoa, ela está de verdade. Se ela falar estamos juntos, é porque vocês estão juntos. Se essa pessoa não te der certeza, é porque ela ainda não confiou em você. E essa pessoa, para confiar em você, ela precisa se sentir extremamente segura. É uma pessoa que desconfia de tudo e de todos aqui, tá? Eu sinto uma pessoa que tem um grande problema de confiar em pessoas. E isso é um trauma, tá? Essa pessoa provavelmente passou por várias situações onde foi passado para trás, confiou nas pessoas erradas e hoje não se permite mais sair confiando. Né? Ainda é uma pessoa que tem esperanças, sonhos, quer concretizar coisas. Né? Eu falo de uma pessoa muito sonhadora aqui. Eu tenho essa carta da estrela, uma pessoa muito sonhadora. Mas é uma pessoa que, ao mesmo tempo que ela é sonhadora, né, essa pessoa, quando ela se depara com os sonhos sendo destruídos, vetados, ou que essa pessoa criou caindo por terra, aí ela é uma pessoa pessimista. De maneira geral, não é. De maneira geral, não é. Mas se ela sentir que as coisas não estão funcionando como deveriam estar funcionando, ela pode sim ser uma pessoa pessimista. Rainha de Paus. Para entregar o coração também. Nossa, se você acha que mentalmente já é difícil, emocionalmente. Ai, 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 ai. É uma pessoa bem mandona, né?
possessivo. Mas quando está apaixonada, essa pessoa, nossa senhora, ou libido subindo, subindo, subindo nas nuvens. É uma pessoa que, olha, haja libido aqui, né? É intensa, é caliente, tem pegada e tudo mais, né? É a pessoa que no momento A2 é extremamente confiante. Mas não é egoísta, tá? Se preocupa sim com o prazer da outra pessoa. Dez de copas. É uma pessoa que tem. Eu tô vendo aqui muito uma pessoa idealista no amor também, né? Não é que idealiza. Como é que eu vou falar isso sem ser ofensiva? Calma, deixa eu parar pra pensar, né? Porque eu sou escorpiana, né? Às vezes eu saio coice e depois que eu já falei, já foi, né? Mas assim, eu sinto o seguinte, de uma pessoa que ela pode ver um pouquinho no mundo da Disney, né? No mundo de fantasias. É uma pessoa que ela tem uma fantasia do que é perfeito, né? Uma família perfeita, um casal perfeito, do que é perfeito. Não necessariamente é o que é realmente o que é real, né? É mais na ideologia aqui. É por isso que a pessoa se frustrou tanto, porque parece que ela busca um ideal, né, um padrão, mas um padrão Disney. E não existe padrão Disney. Não existe um cavalo branco que vem o príncipe montado, né, salvando a princesa. E existe aqui uma grande decepção porque essa pessoa provavelmente ela já teve muito mais forte esse sentimento, esse ideal de relacionamento. Talvez tenha chegado perto desse ideal no passado e se estrepou, né? Então você está falando com uma pessoa que teve os sonhos bem irreais, alguns deles, né? Caídos por terra, e que é difícil para essa pessoa lidar, né? Emocionalmente falando. Mas é uma pessoa que ela, emocionalmente, quando ela tá entregue, nossa senhora, é romântico, é gracinha, é família, é prestativo, é uma pessoa extremamente grata quando sabe, tem gratidão pelo que é feito para com essa pessoa e existe o retorno disso, né? Mas eu sinto uma pessoa assim, se não fizer para essa pessoa também não vai fazer. Né, pode ter esse sentimento assim, ah, peraí, eu tô me doando demais, não tô recebendo, eu vou parar de doar. Pode ter isso aqui também. Se sentir que tá se entregando mais do que o outro lado, essa pessoa tem tendência a retrair. Tudo faz parte de autopreservação aqui, tá? Olha, a carta de escorpião, a morte. É muito forte os signos de água aqui. Impressionante. Copas, copas. Essa pessoa, é o que esperar dessa relação, né? É a pessoa que veio para transformar a sua vida de alguma forma, pelo amor ou pela dor, né? De alguma forma, essa pessoa veio transformar a sua vida. E você veio para mudar a vida dessa pessoa também. Vocês têm um papel de aprendizado um com o outro. Vocês têm um papel aqui de transformar, transmutar ideologias, sentimentos, ressignificar coisas um para o outro aqui. E se houver resistência nesse aprendizado, aí vocês têm a tendência de ter uma relação um pouco karmática, né? Onde vai ser um pouco difícil de lidar com as sombras um do outro aqui. Porque todos nós somos sombra e luz.
E quando estamos juntos com alguém, tem que saber lidar com a sombra e com a luz da outra pessoa, não é só com a luz, né? E é por isso que é um aprendizado. Eu acredito muito que o maior aprendizado da humanidade é saber conviver um com o outro, né? Mas, enfim. Opa, Capricórnio, diabo. Tá ali também, ó. Escorpião e Capricórnio ali e aqui também. Te beijo, te amo. É que sai Capricórnio, eu sempre falo do Thiago do Toque do Tarô. Existe aqui um. Lembra que eu falei, né? O que esperar dessa relação? Aqui também tem uma situação de. De estar preso por vontade, de não saber libertar alguma coisa, de soltar algumas amarras, ou, ou ter muito controle, né? Eu sinto pessoas muito controladoras aqui, né? E que sentirem que não têm o controle de alguma coisa, ou estão perdendo o controle de alguma coisa, pode causar desconforto nesta relação aqui. Eu tô falando de uma pessoa controladora, né? Tem o seu lado de controladora. Seis de paus. Uma pessoa que não gosta de perder. Deve ser uma pessoa com instinto bem de competição, sabe? Que não gosta de perder nem no joguinho de Uno. Aqueles joguinhos, né? Em casa. Jogo do banco imobiliário. Eu não gosto de perder nem joguinho bobo, sabe? Assim, competiçãozinha boba. Não gosto de perder de jeito nenhum, nem isso. É uma pessoa que pode, às vezes, parecer um pouco arrogante, né? Pelo excesso de confiança, de autoconfiança, né? Aqui. Talvez a primeiro momento, quando você conheceu essa pessoa, você falou, nossa, mas se acha credo. Mas você se apaixonou por essa pessoa e essa pessoa por você, né? Hum. Eu posso estar falando de uma pessoa que é bem sensível, né? Que trabalha com arte. Posso estar falando aí de uma pessoa que é seu chefe, ou que vocês trabalham no mesmo ambiente, né? Eita, posso estar falando para bruxos e bruxas aqui, né? I put a spell on you, and now you're mine. I put a spell on you. Ai, lembrei das irmãs. É um clássico, né? Clássico. As irmãs Sanderson. Essa relação de vocês aqui, ela pode ter uma questão de muita. Engraçado, eu não vou falar que aqui é um amor platônico, mas tem muita fantasia. É uma relação onde, assim, se vocês se entregarem para a fantasia um do outro aqui também, pode ser uma relação, ela desenvolva de uma outra forma. Eu sinto uma pessoa que tem muita necessidade dessas fantasias aí, sabe? Se tiver uma questão onde vocês não poderiam estar se envolvendo por causa de trabalho, essa pessoa já até pensou em pedir demissão ou talvez foi embora mesmo da empresa. Isso é um caso muito específico, obviamente não vai ser para todo mundo, tá? Ó, de novo, amor no trabalho.
Pode ser uma pessoa também que gosta bastante do que faz, tá? Aqui eu tô vendo mais características de vocês juntos. É uma relação que assim, lembra que eu falei, né? Alguém que gosta muito de dominar. Pode ter pode virar uma relação que tem que tomar um pouco de cuidado para não ser uma relação bem tóxica, obsessiva, no sentido de vocês começarem a podar um ao outro, aprisionar um ao outro aqui, né? Ó, aqui tá falando de perigo, né? Esse é um perigo entre vocês. Porque, ó, de novo, apareceu imaturidade, apareceu criança aqui, né? O que me fala bastante de imaturidade aqui. É uma relação nova, né? Uma relação, me parece aqui, né? Enfim, ou é uma relação que está voltando, né? A volta dos que não foram, também pode ser um reinício aqui. Mas eu sinto muito aqui mesmo, é uma relação que ela tem uma toxicidade, ela pode chegar, para alguns casos, beirar né, até um pouco perigoso com essa toxicidade no sentido de possessividade, ciúmes, né? Eu posso estar falando para alguns casos de uma pessoa que ela pode ser um pouquinho mais agressiva fisicamente, né? Perder um pouco a cabeça, não justifica, não estou passando a mão na cabeça de ninguém, não é justificável, mas eu tenho que falar o que eu estou vendo, tá? Então, assim, pode ser uma pessoa que seja bem nesse aspecto aí. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Se você já está observando que essa pessoa tem comportamentos muito agressivos, é uma pessoa que, sei lá, que chama a ex de louca, você dá a saída pela direita e vai embora, não volta mais, nem olha para trás, tá? Pronto, falei, tô leve. É um caso muito específico. Mas assim, vocês têm a tendência de um prender o outro aqui, sabe? Uma coisa meio obsessiva, talvez, um pouco de toxicidade, né? Mas todo mundo tem um pouco de toxicidade. É que existe não sei por que aqui, é outra coisa muito específica, talvez aqui, para alguns, essa pessoa tenha tido problemas com a justiça, talvez já esteja, algum dia já foi preso por alguma questão que envolve dinheiro, para algumas pessoas. Em outros casos, pode ser uma pessoa que foi demitida porque foi suspeitada que roubou, não sei, tá? Nossa, por que tá vendo isso aqui, gente? Não sei. Mas isso vai ser para alguém. Lembrando, nem tudo que eu vou falar aqui vai ser para todo mundo. Então, por favor, não leve tudo que eu tô dizendo para sua realidade. Veja o que encaixa, tá bom? Mas eu tô vendo alguns casos, sim, que pode ser uma pessoa que teve aí um histórico, né, de erros. Não tô falando que todo mundo que errou, né, não pode ter uma segunda chance na vida, não é isso. Mas existe alguns casos aqui de uma pessoa que, enfim, tem que ficar aí esperta, tá? Principalmente com dinheiro. Eu vejo uma pessoa. Nossa, veio uma música na minha cabeça. Quero ficar preso todo em você. Noite e dia. Nossa, como é que é? Raça negra, gente. Te desejo noite e dia. Fica preso todo em você. Você é tudo o que eu queria. Existe aqui alguns casos, como eu falei, de uma relação que ela pode se tornar algo muito intensa, às vezes até intensa demais, né? Em alguns casos, né? Pode até chegar na magiazinha, né? Um adoçamentozinho, uma manipulaçãozinha aqui, uma manipulação ali, cada um na sua, você faz o que bem entender, essa pessoa também, e você fica com essa pessoa se você desejar. É assim que eu vi, eu vou pegar letras e eu vou finalizar.
Te desejo noite e dia. Você é tudo que eu queria. O que que eu vou fazer com essa tal liberdade? Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Não é assim que acaba uma grande paixão. É a música que eu lembrei agora. Lembrando que as letras são referências, pode dar certo com a sua realidade, como não, tá? Pode ser do nome, sobrenome, apelido, como você se chama na intimidade, segundo nome, sei lá, tá bom? D de dado, A de amor. S de sapo. E você. É que me prender todo em você tá me vindo quase dessa carta aqui. Quero ficar preso por vontade. B de bola, D de dado, A de amor, S de sapo, B de bola e mais uma para fechar. L de lápis. São as letras que eu vi para essa opção. Que opção regada de muitas coisas, né? Enfim, veja o que fez, o que ressoou com a sua realidade, o que não ressoou, joga para o universo, vai ser para outra pessoa, e tá tudo certo. Espero sinceramente que você saia melhor do que chegou, tá bom? Mas aqui tem sentimento? Tem, muito sentimento. É que alguns sentimentos podem passar um pouco da medida. Para alguns casos não é para todo mundo, tá bom? Enfim. É como eu sempre falo, né? Livre-arbítrio, gente. Isso aqui é uma leitura geral, né? É você que está vestindo esses sapatos. Ninguém está vestindo os seus sapatos. Mas é minha obrigação passar os alertas que eu vejo. E assim você também identificar se faz sentido também para você, né? Que às vezes não fez sentido e tudo bem. Cadê as cartas? Nossa, peraí. Nossa, agora essa música tá presa na minha cabeça. Falei tanto de me prender, agora tá presa na minha cabeça essa música. Ô, cáspita. Vou tirar a piramidezinha. Engraçado, né? Agora eu reparei, era signo de escorpião aqui também. Não tinha pensado nisso, mas enfim, vamos lá. Florzinha rosa, bora lá. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você da opção número 2. Groguinho, Grogão, dando um oi aqui para quem se conectou com a rosa. Não é, meu amor? Ei, eu fechei você, não? Ah. Você ficar muito quieto, fiquei meio insegura aqui, né? Rolou uma insegurança. Rolou uma insegurança. Pois é. Gente, como é que eu faço agora para esquecer essa música que fica na minha cabeça, vai e volta? Tô escutando até a melodia dela. Vamos lá. Vamos de signo? Só signos que saltarem, por favor. Vamos saber o que esperar dessa relação. Signo de Gêmeos. Signo de Áries. Olha, veio puro. Gêmeos com Áries também. Mais um, por favor. Eu falo mais um, veio mais dois, tudo bem? Paciência. Veio Capricórnio! Deixando o meu beijo para o Capricórnio que eu mais amo. Olha que legal, Leão. Leão com Leão. Só energias puros aqui. Impressionante. Sem se misturar. Então nós temos Gêmeos, Gêmeos com Áries, Áries com Capricórnio, deixando meu beijo para o Thiago do toque do tarô, Capricórnio que eu mais amo, e Capricórnio com Leão, e Leão com Leão também. Uau! Que energia é essa? Que combinação aqui, hein? Tô sentindo os energias
de signos de fogo muito mais forte aqui. Eu posso estar falando de uma relação onde existe muito prazer na fala, né? A fala, ela pode ser extremamente prazerosa ou extremamente desagradável. Como assim, Pata? Por exemplo, prazerosa, porque a voz agrada, o que a pessoa fala é gostoso, na hora do prazer também, pode ser que a pessoa goste de falar. Desagradável, uma pessoa que ela fala o que pensa de uma forma agressiva, ofende do nada, pode ter explosões, se fala e manda se. Enfim, esses são os exemplinhos que vem na minha cabeça. Deu para entender? Nesse sentido, desse jeito, dessa maneira. Enfim. Vamos lá ver as energias mentais aqui dessa relação. O que esperar dessa relação? Eita, que já veio aqui. Nossa! Mentalmente me vem a nuvem, né? Já tô vendo que é uma relação que não existe muita certeza, né? Entender emocionalmente como é que tá essa relação. Volta para mim. Eita, que me sai criança nas emoções. É um amor que ou tá nascendo ou tá minguando. A gente vai entender aí. Ou tá nascendo ou tá minguando. Vamos entender. Eu andei errado, eu pisei na bola. Ou música que não vai embora da cabeça. Porque quem mais amava é por um menos um. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. E pior que nem essa música às vezes me dá uma raiva. Vamos lá. Por causa da letra mesmo. Eu acho hipócrita. Pronto, falei, tô leve. Vamos lá. A atitude de vocês, um com o outro, nessa relação aqui, é a carta do Sol, né? Quando vocês estão bem, é maravilhoso. Agora, quando, mais uma vez, a energia de signos de fogo. Agora, quando não estão bem, a coisa aqui realmente azeda de um jeito. Vamos ver essa relação no mental. As de copas. Tá, existe incerteza, mas existe vontade. Deixa eu entender isso. Rainha de ouros. Já tô entendendo que existe aqui uma certa irritação, irritabilidade entre esse casal, onde pode ser assim, você, tem que ser no seu jeito, como você é temperamental. Ai, ó, de rainha de copas, duas rainhas aqui, de ouros e copas. Temperamental, esse casal é temperamental. Muito temperamental. A parte luz de vocês, dessa relação, né, de vocês, é uma relação regada a muito sentimento, né, onde vocês pensam muito em agradar um outro, existe uma entrega, né, tem aí uma abertura emocional. Agora, como eu falei, né, a parte sombra, né, de vocês nessa relação, ela é regada de muita incerteza, que às vezes existe um vazio, um bloqueio, talvez até uma repressão dos próprios sentimentos, pode ser por causa de outras relações, obviamente. Existe realmente uma dependência emocional aqui de alguém, né? E não posso deixar de falar que é um casal que tem a tendência a ser muito temperamental, mudanças de humor, assim como muda o tempo, né?
Ah, é uma característica, apesar de eu amar signos de Gêmeo, eu sei que é uma característica de geminiano também. A mudança de humor, né? Tá bem, tá tudo bem, de repente do nada deu um azedume aí. E a gente nem sabe por que mudou de humor. Não precisa me xingar nos comentários, eu amo geminianos. Mas não é porque eu amo que eu deixo de falar o que eu vejo, tá? Geminianos têm características maravilhosas. São comunicativos, são amorosos, são entregues. Mas também eles requerem mentalmente muito, né, da relação. Eles se desinteressam com muita facilidade quando não existe o intelecto envolvido, né, aqui. Então, sei lá, faltou um pouco de entendimento intelectual aqui, aí pode ser um problema nesse casal aqui. Emocionalmente, 3 de copas. Bom, vocês querem, né, experienciar coisas, né, curtir, eu tô sentindo que vocês querem curtir muita coisa emocionalmente falando, né, experienciar coisas, né, tem a vontade de saciar a vontade um do outro aqui, né, só que às vezes existe um desgaste, né, muito grande emocionalmente quando tem desconfiança, né. Em alguns casos pode até ter um pouco de, né, "Ai, você acha que deve ter contatinho", porque tem uma incerteza mental aqui, né, então existe é uma relação que não traz certezas absolutas, né. Sempre paira no ar. "E se?". É uma merda viver com esse "e se", né. Outra rainha, nossa, 3 rainhas na mesa? Rainha de paus também, só falta uma rainha aqui, hein. Só falta uma rainha. Emocionalmente falando, tá, a luz, né, vamos focar na luz primeiro. É uma relação que tem um lado muito positivo, por quê? Porque existe doação dos 2 lados, né, enquanto existe, momentos felizes, né, alegres, existe doação dos 2 lados, existe, as pessoas se adaptam a uma outra, cede, desenvolve e tudo mais. O lado sombra é a parte do aprendizado aí, né? É a hora que eu falei para vocês, né, que a carta da criança sempre fala de ter os 2 lados, né? Pode ser extremamente gostoso na hora do prazer, mas na hora da sombra, aí pode vir os lados mais desagradáveis, né? O lado mais insolente, mandão, mandona, onde existe muita perda de energia, desgastes, picuinha, onde aí, não me mandou mensagem, eu também não vou mandar. Ficou sem mandar um dia, fico 3 dias sem mandar de volta. Aí, infantilidade, né? Então, tem este lado aqui também, tá? Não posso deixar de falar sobre isso aqui emocionalmente. Pode rolar em um joguinho emocional aqui, tá? Aqui pode ter um joguinho emocional, às vezes. É que eu sinto, né, que é um casal que gosta de viver uma vida social, né? Então tem, ou pelo menos uma das pessoas gosta, né, de sair, de sociabilizar, e por isso a incerteza, né? Será que não tá me traindo? Será que não tem contatinho? Será que para alguns casos a pessoa pode até ter, tá? Não vou dizer que não. Em outros casos não. Mas como é uma relação que, como eu falei, ou ela tá perto de acabar, ou ela tá no início. Então veja onde que você tá nessa situação.
Se você está no início, pode ser que vocês ainda não tenham firmado nada, não existe um compromisso real entre vocês, então deixa a liberdade, né? Vocês não estão presos um ao outro, não teve uma promessa aqui de fidelidade. Então, sim, a pessoa pode ter outras pessoas, pode ter outro contatinho, e nesse aspecto não tem como você reclamar. Agora, se você tem já uma relação estável com essa pessoa, vocês podem estar num momento mais de sombra, onde essa pessoa está mais escapando mesmo, né? Por falta de como é que fala? Deslealdade, falta de compromisso, onde essa pessoa está procurando alguma coisa que sente que está faltando na relação. Não estou dizendo que está certo, estou dizendo que como essa pessoa ela se posiciona da forma como ela pensa, o que ela sente. Acaba tendo algum tipo de desinteresse, mesmo que seja momentâneo, por alguma coisa que essa pessoa sente que falta, né? É muito joguinho, é muito. Nesse aspecto, pode ter uma grande imaturidade emocional. E aí a pessoa ela causa realmente infidelidade nesse caso, né? Valete de espadas. Existe uma cautela muito grande, né, da forma como esse casal se, se porta, né? Existe uma cautela, né? Pensar muito antes de agir aqui. E ao mesmo tempo tem a imaturidade, né? Cavaleiro de Ouros. Imperador. Gente, cadê as cartas? Achei. A atitude desse casal um com o outro aqui me fala muito de tédio. Até essa carta caiu, eu quis olhar, né? Me fala muito de, às vezes, estar entediado, né? Um com o outro aqui. E estou falando para aqueles casais que já estão mais, né, há muito tempo juntos, que talvez você já está sentindo que a pessoa está estranha. Existe um desinteresse até na hora do prazer, né? Parece que já não é mais da mesma forma aqui. Existe um desequilíbrio aqui, né? Eu sinto que a atitude desse casal, independente se é começo ou não, existe um certo desequilíbrio, tem um pouco de controle excessivo, né? E uma das partes não tá querendo isso, né? Eu sinto que uma das partes quer viver um pouco mais solto, mais livre, mais desimpedido, é, mais solto. Assim, é um casal, né, que se a gente for focar só no lado luz, poderia, né, ter aí, conseguir trabalhar bem essa questão de equilibrar as emoções, a paciência, pensar antes de agir, né, não sair metendo o pé pelas mãos, mas o que lá também tem o lado sombra, né, que fala de muita atitude descuidada, teimosia, imaturidade, inflexibilidade, onde não se aceita as coisas com facilidade, né? E aí provoca esse desequilíbrio, né? Esse caos, essa intolerância aqui entre esse casal.
dinheiro aqui também. Olha, amor no trabalho aqui também. Então, se repetindo algumas cartas, será que tem uma mensagem para você na primeira opção? Pode ser? Um casal que briga. Novidade, né? Casal que briga. É meio raro o casal que não briga, né? É mais raro, né? Nossa, eu sinto que aqui pode ter uma dívida, né? Ou realmente, literalmente, uma dívida financeira. Aqui pode ser um casal que, por exemplo, se você é casado, vocês têm uma dívida muito grande, né? Ou um de vocês tem uma dívida muito grande aqui. Existe uma desconfiança se um dos dois pode ter uma desconfiança aqui. Ah, você já reclama desse trabalho, você não gosta, você não recebe o quanto você acha que deveria receber, não paga as contas, mas continua lá. Você tem alguém lá? Existe alguém lá, não tem? Pode ter uma desconfiança, né? Nesse aspecto de estar sendo traído com alguém do trabalho. Hum. Eita. Eita. Nossa. Ah, Fê. Vou pegar a última aqui. Aqui, os alertas, né, dessa relação. É uma relação que tem a tendência a deixar débitos, né? Literalmente no bolso ou emocionalmente. Existem arrependimentos aqui, ou talvez traumas, né? Por exemplo, é a volta do que não for, é o reinício, né? Uma pessoa que no passado já te feriu demais e volta para sua vida e você acredita dar uma outra chance, e na realidade a pessoa continua fazendo tudo que fazia antes e vai fazer tudo sempre a mesma coisa. Por quê? Porque não mudou, né? Em outros casos aqui, uma relação nova, tome cuidado, né, com essa questão financeira. Também engraçado porque saiu algo muito parecido na primeira opção, ou algo similar, né, de uma pessoa que vocês podem ter uma diferença é, econômica, né, onde essa pessoa ela pode estar bastante ferrada, né, e você tem a tendência a querer ajudar essa pessoa, e essa pessoa pode te passar a perna, né, em alguns casos. Ou talvez seja uma pessoa que está acontecendo com essa, né, ai, emprestei dinheiro para fulano, fulano de tal, nunca me pagaram, eu tô me ferrando, por que que eu confio nas pessoas, e pode te fazer de vítima. Então, cuidado, não sai emprestando dinheiro para a pessoa, né, isso no caso de você estar conhecendo. Agora, se você já está nessa relação há muito tempo, talvez seja um casal que tenha muitas dívidas emocionais e financeiras, né? Muitos arrependimentos, uma relação de muitos arrependimentos aqui, de muita briga e muito desentendimento, né? E aí, como eu falei, né? Aqui existe um sentimento, uma relação onde realmente pode estar muito próxima a terminar, né? Onde o casal já ficou mais amigo do que um casal propriamente dito, né? Onde a parte sombra que eu tinha visto ali, da falta de interesse, de doação, de procura na hora da cama, por exemplo, já, né, é muito significativa. Já não existe mais a mesma abundância, né, no entendimento deste casal. Tá? Então veja qual é a sua situação, se é novo, se é velho, se é reinício, se é início, há quanto tempo você conhece a pessoa, enfim, vai fazer toda a diferença nessa leitura aqui, tá? Em todas as leituras sempre faz, porque tem que entender aonde você está nessa situação aqui. E eu sinto que
qual o rumo dessa relação, né? Infelizmente, essa opção número 2, eu não vejo uma relação sendo muito favorável, né? Em vários aspectos, emocionalmente, talvez inclusive financeiramente, né? Uma relação que tem a tendência a ser bem karmática aqui, né? Ou vem vindo, ou foi muito karmática no passado. Então, sei lá, um ex está voltando para sua vida e você está se perguntando, será que mudou? Eu vou te dizer, não. O que fez no passado tem a tendência a fazer tudo de novo, ou pior. Eu sinto muito dar uma notícia tão bosta assim, mas é o que é, né? Eu não vou falar, passar a mão, falar flores, que, ai, nossa, ele te ama, nossa, ele vai vir. Não, aqui você não vai. Se eu for ver isso, eu falo. Agora, quando não tá, eu não vou falar, não. Mesmo que não agrade, paciência. Aí imagina só, eu viro aqui para você e falo, nossa, a pessoa voltou com todas as ótimas intenções, vocês vão ter prosperidade, vocês vão ter isso. E a pessoa te passa o maior calote. Aí você vai pensar o que é lá? Não me falou que ia trazer prosperidade? Só tá me trazendo tragédia. Pois é. Então, assim, eu sempre falo o que eu vejo, eu não floreio. Até porque o meu compromisso é com a minha espiritualidade, com a verdade e avisar. Porque senão eu não estaria fazendo leitura. Qual é a função de fazer leitura se é enganar? Qual é o serviço que a gente está prestando de verdade para ajudar alguém se eu estiver enganando quem estiver assistindo o meu vídeo? Não dá, né? Letras de nome, sobrenome, apelido, segundo nome, terceiro nome, seja lá do que for, tá? C de casa. V de viaduto. H de hoje. J de joinha e I de igreja. Pode bater as letras como pode não bater, tá, gente? Eu sempre faço aí algo extra porque eu gosto de trazer mais informações, mas não necessariamente vai bater para todo mundo, tá bom? Espero sinceramente de coração ajudar que você saia melhor do que chegou, porque esse é o motivo principal pelo qual eu faço meus vídeos, é de ajudar e trazer a mensagem que precisa ser passada, às vezes não é a melhor mensagem, né? Mas é a verdade que eu estou vendo aqui, que obviamente pode mudar. E outra coisa, que eu também sempre falo, utilize o seu livre-arbítrio sem moderação. Porque é você que veste estes sapatos, é você que está vivendo essa realidade. Nem tudo que eu falei vai ser para sua realidade, então não force, né? Veja o que encaixa para você, o que não encaixar, não leve para a sua realidade. Porque às vezes não, né, não, como eu falo sempre, tirar geral, não é tudo que é para todo mundo. E as coisas mudam o tempo inteiro. Quantas vezes no dia você já mudou de opinião? Você estava igual o dia inteiro? Você nunca mudou de opinião? Você nunca mudou de humor? Então, não pode pedir que, né, para os oráculos que seja exatamente da mesma forma, se nem você durante o dia é sempre igual, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Tá bom? Recadinho dado, não sei para quem foi esse recadinho, mas deve ter sido para alguém. Ninguém fique chateado aí, não precisa me xingar nos comentários, mas eu tenho coisas que eu preciso falar e eu tô sentindo que a energia hoje tá um pouco mais densa, mais dura e precisava ser passada. Gratidão pelo carinho, gratidão por vocês terem estado aqui. Muito obrigado sempre. Tchau, tchau.